Filosofia. Olá pessoal, continuamos a nossa aula sobre as filosofias políticas dentro do estudo de política. Agora a nossa parte 2, em que nós vamos retomar as ideias a partir da elaboração de Maquiavel. Só novamente o resumo. Inicialmente na Idade Média, a ideia de que a autoridade do Papa, dos imperadores, dos nobres, os servos incluído aí, daí não como autoridade, mas como membros dessa grande comunidade destinada por Deus, natural, divina, maravilhosa, e a ordem é observar a hierarquia que ela é racional também. Então, a política aqui é uma ideia da harmonia, claro. Os servos tinham que observar o poder dos demais. Depois vem Maquiavel e fala que não se trata de uma coisa vinda de Deus, da natureza ou da razão, essa questão da política. Se trata do poder, do governante, do príncipe que quer o poder e o povo que não quer ser oprimido. Portanto, tem uma luta, tem um conflito. E isso é do ser humano, isso é da história, né? E a uns se dão melhor, outros se dão pior. Tem a virtude, que é a capacidade de enfrentar os momentos de dificuldade ou de sorte do príncipe, e também a fortuna, que é esse momento de sorte, esse momento de azar, né? E você, para enfrentar esse momento de sorte ou de azar, que é a fortuna, você se prepara com virtudes, que é a virtude, né? Para essas dificuldades. Em seguida, a gente vai estudar nessa aula a questão da sociedade civil. Surge a sociedade civil, que é a ideia de ter uma lei, um poder que garanta a propriedade como direito civil. Depois nós passamos para John Locke, que vai falar que a propriedade não é um direito civil, a propriedade da pessoa, a propriedade privada, é um direito natural, né? Amplia essa ideia de direito. E depois nós vamos ter a ampliação da representação da sociedade civil, sem a inclusão das mulheres e dos pobres, né? Que é a República Democrática Representativa, mas acontece uma luta ao longo do tempo. Os analfabetos, não proprietários e as mulheres passam a votar, né? E por fim, uma dificuldade que é entendido que o povo, os indivíduos aqui, que depois formam o povo, eles não têm o Estado a seu favor. Então, uma luta nas revoluções sociais para que o Estado seja um poder público de todos, que seja a própria sociedade civil, a regra para ajudar para que voltemos à ideia de uma sociedade justa e feliz, como preconizavam Platão e Aristóteles lá na antiga Grécia. Então vamos lá, nós passamos por todas essas partes na primeira aula sobre esse tema. Falamos de todos e chegamos a esse ponto em que o mundo está desordenado. Por que está desordenado o mundo? Porque surgia uma nova classe, e enquanto os aristocratas, as oligarquias e os poderes dos nobres feudais estavam em decadência. Surge o indivíduo que luta por si só para aparecer, tanto do ponto de vista religioso, com a reforma que vão dar valor para as pessoas, né, e a interpretação bíblica das pessoas, não do padre ou da autoridade, e independente do sangue, invocar-se a si mesmo como pessoa que trabalha, que produz, para ser indivíduo. Então não mais você é porque pertence a uma classe que está na ordem, está harmônico, ou que você tem uma descendência de sangue nobre, portanto você vai ser nobre para sempre, independente se você trabalhar, ou se você produzir, ou se estudar, ou se não estudar o sangue. Então isso é quebrado, surge a ideia do indivíduo. É bem interessante, porque a gente está tão acostumado com a ideia de indivíduo hoje em dia que a gente não pensa que isso foi uma luta histórica, ter essa concepção de indivíduo. Mas vamos lá. Surge então um cara chamado Thomas Hobbes, que vai produzir uma teoria para esse pessoal dessa época, para a burguesia da época. Não só ele, como o Rousseau e também, sobretudo, o John Locke. Mas vamos começar com o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, que as pessoas nascem más. As pessoas têm que sobreviver. Então, eu tenho que me alimentar e tudo mais. Então, o primeiro direito natural é o defender a minha vida e da minha família. Então isso é natural, é da natureza da pessoa. E aí, se eu sou atacado, eu vou me defender.
Então, o direito natural. E eu tenho uma propriedade, alguém vai querer tomar minha propriedade. Eu vou defender a propriedade, mas pode ser que essa pessoa seja mais forte, mais astuta e tome minha propriedade. E não tem ninguém para me defender. Então, eu vivo numa sociedade em que nós estamos em permanente guerra, ou pelo menos em preparação para a guerra, ou me defendendo das pessoas, ou atacando as pessoas para sobreviver, ou ainda defendendo a minha reputação, quando é o caso de as questões morais. Então, o homem é lobo do próprio homem. Então, com o tempo, as pessoas percebem que é mais vantajoso você perder um pouco da sua liberdade, um pouco desse direito natural e constituir um ente artificial que vai ajudar você a resolver os problemas de uma maneira mais adequada, com uma norma para todos. Daí você amplia a sua liberdade porque tem alguém poderoso que cuida da sua liberdade. Mas vamos ver o que diz Rousseau. Rousseau diz ao contrário de Locke, diz que os homens nascem bons. Mas são bons, nascem bons e vivem em harmonia numa sociedade chamada um comunismo primitivo, até que surge o primeiro proprietário. Quando surge o primeiro proprietário, aí entra chamado estado de sociedade. Então, Thomas Hobbes diz que nós brigamos um contra o outro porque é o estado da natureza. E Rousseau diz que é o estado de sociedade, que daí nós começamos a brigar um com o outro. Mas aí o conflito se estabelece, tanto na ideia de estado de natureza de Hobbes, como no estado de sociedade de Rousseau. Então, aí a ideia é que ambos entendem que as pessoas nessa sociedade ou nesse estado de natureza querem uma organização, uma cidade onde as pessoas cedem parte dos direitos, por exemplo, o direito de se defender com a própria arma. Então querem um poder que tenha arma para defender quando ele é injustiçado. E também uma lei que diz o que é certo e o que é errado. Então passa-se para a sociedade civil, ou para civitas, né? O cidadão. Aí vem a ideia de civil, vem civitas, que é a cidade, que é a polis grega, né? Civitas em latim, civil, cidadão, aí vem a palavra cidadão, exatamente porque tem uma sociedade. Essa ideia da sociedade civil é uma espécie de pacto social ou um contrato social que as pessoas fazem, né, de forma espontânea, sem se aperceber, deixando o estado de sociedade, o estado de natureza para a sociedade civil, ou o estado de sociedade, né, que é do Rousseau, né, estado de sociedade para a sociedade civil. Então, para ele, a sociedade civil é uma sociedade que você estabelece um contrato, um acordo. Né? É um acordo que as pessoas renunciam àquela liberdade natural para ter uma liberdade articulada que amplia, na verdade, essa liberdade no sentido da propriedade. Então, você renuncia às posses naturais dos bens e armas para um soberano que vai decidir por você. Esse soberano, ele tem o poder das armas para impor a lei e tem também o poder do cetro, que é para fazer as leis de acordo com o interesse de todo mundo. Então, esses dois teóricos se baseiam no antigo direito romano, né, que ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode tirar o que não deu. Né? Então, se um soberano é poderoso, um rei é governante, um príncipe, ou uma assembleia governa um determinado lugar, é porque recebeu isso de alguém, esse poder, e esse poder estava com alguém, porque alguém deu esse poder. Essa ideia do direito romano. Ninguém pode tirar o que não deu e ninguém pode dar o que não tem. E o poder pertence, portanto, ao povo e é por ele conferido ao soberano. Essa ideia também vem dos romanos. Que alguém tem o poder porque veio do povo. Essa ideia é o que nós chamamos de justnaturalismo, que é um conceito do direito natural que as pessoas têm de se defender, de viver, cuidar dos bens para a vida, né? E a vida veio de Deus, portanto, defender a vida é uma obrigação do ser humano. E aí as partes são livres e voluntariamente pactuam para que surja um ente para cuidar desse direito natural e esse ente se chama Estado. Então o indivíduo perde poder para transferir para terceiro e esse poder soberano, portanto, é legítimo. Esse pacto para viver em comum sem causar dano ao outro. Então depois que eu cedo o meu direito eu não posso retomar. Então diz Hobbes que se eu retomar o meu direito, por exemplo, alguém invadiu minha propriedade, a lei diz que a propriedade é minha, fui lá e registrei. Alguém invade minha propriedade e eu vou lá e mato a pessoa, aí é injusto, porque eu conferi o direito de armas para o Estado.
Então quem tem direito de armas é só o Estado. Então você tem que reclamar, o Estado vem, julga e tira a pessoa, prende a pessoa, etc. Ou mata a pessoa, enforca a pessoa, ou afasta a pessoa. Alguma medida vai ser tomada. Mas não é você, porque você não pode mais fazer isso. O que você deu, você não pode pegar de volta, né? Então Hobbes diz o seguinte: o que é o Estado? Que é essa instituição que faz leis e tem o poder da força. É um corpo político artificial, né, que controla e soma os poderes de cada um para constituir a propriedade privada como legítima dentro da lei. Né? Rousseau vai dizer o que é o Estado. É um corpo moral coletivo que todo mundo eticamente fala, é melhor assim e tal. Então, ao invés da palavra comunidade, indivisa, harmônica, etc., da Idade Média, tem uma ideia da sociedade, que você se associa, né, voluntariamente, pactua, né? Então a coletividade, essa sociedade é uma coletividade voluntária, histórica e humana. Não tem nada a ver com razão, né, propriamente dito, ou com natureza e com Deus, as três coisas juntas que justificavam a política da Idade Média. Né? A sociedade é uma sociedade independente com vantagens recíprocas. Aqui temos uma imagem do Leviatã, do livro de Thomas Hobbes, que é o título chamado Leviatã. O que é o Leviatã? Leviatã é o soberano, poder soberano, que é formado pelo pacto das pessoas. Olha as pessoas aqui compondo o grande corpo do Estado. O Estado pode fazer leis. Olha o cetro aqui para administrar, articular. E se alguém daqui romper o pacto de respeitar a propriedade, respeitar as regras de comércio, as leis, vem a espada. Olha a espada. Então, quem é legítimo para ter a força? O Estado. Quem é legítimo para colocar as leis? O Estado. Quem deu poder para o Estado? Segundo Thomas Hobbes e Rousseau, são as pessoas que pactuam livremente pelo justnaturalismo. Então o Estado é uma sociedade civil de indivíduos que transformam seu direito natural para ter o direito civil ou positivo. Olha bem, do direito natural para o direito positivo ou civil. Essa é a ideia. Então viverá sobre um poder soberano. Quem é soberano para Hobbes? Não importa quem é o regime, desde que crie instituições públicas, promulgue as leis e garanta a propriedade privada e exija obediência. Melhor é ter o direito natural transferido, para ele é a monarquia. O melhor exemplo é a monarquia. Mas ele também defende que pode ser uma assembleia. Rousseau diz que o soberano não é, aqui tem interessante, não é o Estado junto com o governante, o indivíduo junto. Ele separa, fala, o indivíduo governa o Estado de passagem, porque a soberania não está com o Estado, a soberania está com o povo que institui o Estado. Bem interessante essa posição. Então, para Hobbes, justifica de certa forma o poder absoluto dos reis. Para Rousseau, o poder absoluto dos reis não é absoluto, porque quem governa de fato é o cidadão com a sua grande vontade coletiva. Claro, enquanto quando ele escolhe o cidadão que dá a sociedade civil dos cidadãos, né, ele escolheu aquele governante vai estar lá. Enquanto ele agradar o povo, tudo bem. Quando desagradar, os cidadãos podem tirar, porque ele é soberano. Não, ao contrário de Hobbes, que acha que não pode mais tirar, porque quem deu não tira mais aquele poder. Então o melhor regime para Rousseau era a democracia direta ou participativa. Bem, nós passamos então a compor aqui a teoria liberal, com Hobbes e com Rousseau, a teoria liberal, porque a burguesia interessava a propriedade privada, porque precisava uma teoria para justificar a propriedade privada. Mas para Hobbes e Rousseau, a propriedade privada era um direito civil, né? Desde que estivesse ligado ao interesse público, não natural. Aí vem, a burguesia queria uma propriedade, uma teoria que justificasse a propriedade de toda a sua riqueza. Então, o capitalismo que estava surgindo conflitava com a realeza, com os nobres, né? Porque eles tinham propriedade, mas aquela propriedade não era só uma questão de legitimar por uma lei. Então, se fizesse uma lei que aquela propriedade passasse para a realeza, estava tudo bem. Então a burguesia queria um fundamento natural para a sua riqueza, assim como o sangue dava aos demais. Veja, o sangue, que era natural, dava poder para a realeza, monarquias hereditárias, e a nobreza também, os barões, condes, viscondes, que passavam de um para o outro pela questão do sangue. A burguesia queria a mesma coisa, só que pensava no direito natural. Surge a teoria da propriedade privada como direito natural, não como direito civil.
Interessante. Quem faz isso? John Locke. John Locke, né, que era um rico proprietário de terra, ele nunca trabalhou na propriedade de terra, era um funcionário público, né, da Inglaterra, e ele passa então a trabalhar essa ideia da burguesia para justificar a propriedade da burguesia. Então, o que ele diz? As pessoas recebem um bem, a vida e a liberdade, e tem que conservar a vida e conservar a liberdade. Então você tem que construir casa, ter alimentos, se proteger do frio, fazer roupas e tudo mais. Da onde vem tudo isso? Do trabalho. Assim como Deus trabalhou para fazer o mundo, o ser humano também trabalha para fazer o seu mundo. Portanto, é no mesmo nível. Ele coloca Deus, que trabalhou para fazer o mundo, e os homens têm que trabalhar para manter a vida, que é uma coisa de Deus. Então quem não trabalha, não tem ligação com Deus. Percebe que interessante? Quem não trabalha, não tem ligação com Deus. Então, a partir daí ele falou, só quem trabalha tem direito à propriedade. Então, é natural que quem trabalha tem direito à propriedade. Quem não trabalhava? Os pobres não trabalhavam. Os padres não trabalhavam. Os nobres não trabalhavam. O rei não trabalhava. Então, para John Locke, eles não tinham direito à propriedade. Então, a burguesia proprietária que trabalhava, que produzia, etc., era superior aos pobres e aos nobres, pobres e nobres. Né? Então, o Estado liberal surge de John Locke, depois Jefferson nos Estados Unidos, Montesquieu, que separa os poderes na França, depois Max Weber, que fala do poder legítimo do Estado para garantir a propriedade privada. Então, qual a função desse Estado soberano? Usar as leis, fazer as leis, aqui é muito parecido com Hobbes e Rousseau, a violência legal para garantir a propriedade. Não era para dar a propriedade. Para Hobbes e Rousseau, era a sociedade civil que dava o direito de propriedade. Aqui, para John Locke, Jefferson, Montesquieu e Max Weber, a propriedade é um direito natural, só precisava ser garantido pelo Estado, para que outros não venham e tomem. Então, não interferir na economia, dar liberdade de comércio, por isso a ideia da palavra liberal ou liberalismo é liberdade. A sociedade civil, aqui no caso, não é o Estado em si, o Estado é o governante, a sociedade civil é o ambiente dos proprietários livres para fazer contratos em si, comercializar à vontade, desde que não infringisse as leis, não infringisse as normas. E quem tinha o direito de pertencer à sociedade civil? Somente os homens, as mulheres estavam fora, que trabalhavam e tinham propriedade. Os pobres, desempregados não estavam ali, os analfabetos não estavam ali e as mulheres não estavam ali. Os nobres também não estavam, porque os nobres eram uma sociedade que não trabalhava. Né? E as regras econômicas que se dá na sociedade civil deviam ser livres, completamente livres, do interesse privado. Né? Então, diferente de Hobbes, Rousseau, a sociedade civil não é o Estado, aqui nesse caso, como eu falei. Para a teoria liberal de Locke, Jefferson, Montesquieu e Max Weber, a sociedade civil é o ambiente da liberdade de comércio, liberdade de contrato, liberdade de produzir, vender, negociar e ter essa propriedade naturalizada. Não preciso registrar, porque ela é naturalmente minha, porque Deus, assim como Deus trabalhou para fazer o mundo, eu também estou trabalhando para fazer o meu mundo. Né? Então, o Estado tem o poder de legislar, permitir ou proibir tudo aquilo na esfera pública. E a partir daí os liberais passam a querer interferir no Estado para fazer leis que defendessem essa tese do direito natural à propriedade. Então, a burguesia faz a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1688, a independência dos Estados Unidos em 1776 foi nessa tese, a Revolução Francesa em 1789 e no Brasil nós tivemos uma mudança muito mais tardiamente, 100 anos depois da Revolução Francesa, em 1889, com a proclamação da República, o último nobre, que é Dom Pedro II, que sai do Brasil. Então, o liberalismo põe o fim ao antigo regime, né, que restava resquício do período feudal, né, acaba as monarquias absolutistas, começam a surgir lentamente os estados ou monarquias constitucionais, obedecendo a uma constituição, ou republicanas em pessoal. Né? Separa a sociedade civil, a vida privada e a vida política, o Estado é garantidor e árbitro eventual das situações onde a liberdade não consegue existir plenamente, o voto é masculino e censitário, o Estado é garantidor da ordem pública, né, com polícia, forças armadas e tudo mais. Então no Brasil, você tem uma ideia, no Império, o Brasil, o voto era censitário, na República deixou de ser censitário, mas ela não é secreto, excluía analfabetos e mulheres. Então, essa cidadania liberal, da representação liberal, ela não nasceu
como a gente imagina, que é a da liberdade plena. Ela nasceu para os proprietários. Lentamente vai ganhando outras conotações. Por exemplo, os três poderes, a força pública, uma burocracia estatal, os trabalhadores e mulheres estão excluídos, né? E começam lutas populares para que trabalhadores e mulheres, etc., estrangeiros passam a ter a participação. Então, lentamente vai ter revoluções e mais mudanças e questionamentos, manifestações. Então, o primeiro de todos os países que todos os brancos podem participar, independente de ser analfabetos ou pobres, é nos Estados Unidos. E depois, os negros, lamentavelmente, nos Estados Unidos só em 1960. Mulheres no Brasil em 1940 e assim por diante. Então, as mudanças vão acontecendo por dentro das revoluções burguesas. Os liberais, com as suas teorias, fazem suas revoluções para derrotar os nobres, os resquícios do antigo regime. Mas dentro da revolução tem uma outra revolução, que são os pobres que querem que o Estado trabalhe a seu favor, né, que tem o direito de participação de todos os bens públicos. Né, e aí, num primeiro momento, eles não tinham uma teoria para os pobres, usam a Bíblia. A ideia de que Jesus voltará, de milênio em milênio vai voltar a virada dos 1000 anos, né, o movimento milenarista ou messiânico, né, a vinda do Messias. Então eles apostam nesse ressurgimento, porque na Bíblia eles vão pegar a fundamentação teórica da sociedade harmônica, indivisível, né, que não é mais separada em Estado, sociedade civil, quem é proprietário e quem não é proprietário. Todo mundo tem que participar da propriedade, viver harmonicamente. A fundamentação volta um pouco a ser medieval, bíblica. Né? Mas tem aí, em seguida, lentamente vai... as separações que o liberalismo faz, né, do Estado impessoal, que garante a ordem, a propriedade, sociedade civil, que é o ambiente da sociedade privada, liberdades de relações econômicas e sociais. Então, o cerne do liberalismo é a distância entre Estado e sociedade. O Estado está aqui para servir aos proprietários. Então, os proprietários interferem no Estado, elegem seus parlamentares, né, tem aquela força no Estado. E aí, lentamente, vai surgindo teorias para não distinguir essa distância entre o Estado e a sociedade. Então há um novo conflito para que o Estado sirva a todos, não aos proprietários. Né? Para a burguesia, fez a revolução, está encerrado. Para os pobres, tem que continuar a revolução. Então, por exemplo, os niveladores jacobinos, bolcheviques na Rússia, são aqueles que fazem a revolução dentro da revolução. Eles participam da revolução burguesa, mas querem avançar mais. Até que surge teses dessa ideia da exploração capitalista da burguesia, né, com Karl Marx e Friedrich Engels, né, os dois teóricos que falam que toda a origem está no trabalho, mas como é que pode, se toda a riqueza está no trabalho, como é que pode alguém ficar muito rico e outros muito pobres, mesmo trabalhando? Então a justificativa liberal primeira do trabalho não estava certo. Então eles vão identificar mecanismos discursivos, ideológicos, que justificam a apropriação da mais-valia, que é a seguinte: é o trabalho do outro de diferentes mecanismos. Não estou dizendo que é ilegal ou ilegal, pode ser antiético do ponto de vista de você perceber a sociedade, pode ser não, é antiético de você perceber a sociedade. Mas os mecanismos diversos fazem com que alguns que detêm um modo de produção fica muito rico, cria, portanto, interferência na estrutura jurídica e política, então nós criando superestruturas para justificar essas estruturas da exploração da riqueza. Então, diante da face burguesa liberal do Estado, surge a face popular. Ressurge periodicamente o capitalismo industrial, surge o proletário, que se garante como classe. Karl Marx e Engels faz a tese, o Estado para atender aos populares também. Então aí vê uma nova tese: o Estado não é para garantir a propriedade e dar liberdade para comércio, contratos e tudo mais. O Estado é para atender os anseios populares. E aí, então, as teorias socialistas vão promover essa ideia de que existem classes antagônicas, voltando um pouco no Maquiavel. Os proprietários de meio de produção que detêm as forças produtivas excluem os operários da riqueza produzida, né? Entra em conflito com essa ideologia liberal e Marx e outros propõem uma revolução social, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Daí diz a tese de Marx: a cada um segundo suas necessidades, seus méritos e seu trabalho.
Então não descarta o trabalho. O proletário como sujeito político e histórico, assim como a burguesia, né? Pelo fim da exclusão social. Então, a partir daqui, nós temos um conflito entre uma tese que quer miscuir o Estado, um grande Estado de interesse público com o povo, com os proprietários particulares, né? Não exclui a questão de ter propriedade particular, mas exclui a propriedade dos meios de produção, das grandes fazendas, grandes propriedades, grande comércio, dos grandes navios, das grandes indústrias e tal. Bem, esse conflito leva ao que nós chamamos hoje na democracia, nas grandes democracias do mundo, da era dos direitos, que você percebe que é importante não acirrar esse conflito. Então você cede aqui, cede acolá, cria leis de proteção, colchões sociais, surge tese da social-democracia, os partidos mais à esquerda propõem determinadas ações, mas não deixam de ser democráticos e convivem com partidos mais à direita, mais liberais, que querem mais liberdade, comércio, livres contratos. Esse permanente conflito, a balança ascendendo mais para um lado e para o outro, gera o que nós chamamos hoje de era dos direitos, em que a lei, no ambiente político, do debate político, cria regras para aplacar tanto quanto possível essas diferenças entre as pessoas. A era dos direitos inclui minorias, direitos difusos, direitos, por exemplo, até questão ecológica entra nos direitos hoje. Então, a política ampliou muito, porque exatamente é um conflito com uma certa articulação, uma certa organização. Então esse o ambiente, uma leitura rápida que nós fizemos de todo o ambiente político desde os primeiros momentos, né, para chegar a essa tese. Espero que vocês tenham compreendido, sobretudo, essa ideia do liberalismo, o Estado liberal, entre a teoria do direito natural e do direito civil. O direito civil, que a lei dá à propriedade. O direito, depois com John Locke, a propriedade é um direito natural. Apenas o Estado tem que garantir ele, apenas isso, né? E a sociedade civil, para John Locke, é uma sociedade onde os proprietários eles vivem separados do Estado. O Estado é garantidor apenas, o indivíduo está excluído desse processo. Então essa é a evolução que nós tivemos para entender a problemática da política e o seu desenvolvimento nos últimos 500 anos. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau.